Hora importante, hora importante. Após 4 derrotas seguidas, o Vasco vai a Salvador enfrentar o Bahia no domingo. Vasco, Vasco, Vasco. Vai ter trabalho. Torcer pro Vasco? Vai ter trabalho. E o Bahia tá comigo ali na... Mas o Bahia também não quer, Fernando. E para esse jogo, o Fernando Diniz vai ter um desfalque importante. Coutinho foi advertido com o 3º cartão amarelo e vai precisar cumprir suspensão, isso é natural. A boa notícia é que o time vai ter retorno dos convocados na data FIFA que fizeram muita falta. Quem que vai voltar aí, Lucas Pedrosa? Paulo Henrique, Carlos Cuesta e Carlos Andrés Gomes estão à disposição. Como fizeram falta, hein? Fazem muita falta, porque a gente sempre fala aqui, né? Qualquer time do mundo perde 3 jogadores de nível de seleção, teria dificuldade de conseguir repor. Obviamente o problema do Vasco é coletivo, não é por conta só de 3 peças, mas eu sempre falo também que o nível de diferença do titular para o reserva é muito grande. Do Carlos Cuesta para o Hugo é muito grande. Do Paulo Henrique para o Pumita é muito grande. E hoje, com a má fase do Verratti, o Carlos Andrés Gomes acaba se tornando uma peça crucial, porque o Ryan vai jogar de centroavante. Então, assim, eu acho que a volta deles é a melhor notícia que o torcedor do Vasco poderia ter pro nível de competição que o Vasco precisa retomar. E a gente vê que quando alguns personagens não estão, o negócio desanda um pouquinho, Vene. E a gente tá falando de 3 importantes personagens no time do Vasco da Gama. 3 jogadores que fazem a diferença na equipe titular. Sem eles, o nível cai bastante tecnicamente. E com a chegada deles, o nível subiu bastante. Não é nem só sobre o que aconteceu nas 4 últimas derrotas, mas o que aconteceu nas 4 vitórias consecutivas, Vene. Exatamente. Muito por o Barros conta deles. Entrando no jogo, o Botafogo de Copa do Brasil, equalizando o meio de campo. A dupla de zaga que começa contra o Flamengo, não foi? Sim. Contra o Flamengo? Foi, né? Foi, que aí o Robert bate com a cabeça, mas ele ainda estava fazendo uma boa partida. Quer dizer, assim, esses jogadores foram fundamentais para... Parece que equalizaram o Vasco. Aí eles saíram, o que aconteceu? O Vasco começou a tomar mais gols. Isso não é coincidência. Obviamente que a presença desses 2 e desses 3, contando com o Cauã Barros, fazem muita diferença na consistência defensiva do Vasco da Gama. Sem sombra de dúvidas, com o retorno deles, o time vai melhorar. Se vai vencer ou não, é uma outra história. Pedrosa, vamos lá. 4 jogos sem ganhar, perdendo, derrota, tá? Eu quero saber uma coisa, negócio de tchá-tchá-tchá aí. Crise. Crise, não sei o quê, brigaiada, brigoiô, sei o quê. O pessoal começou a levantar isso aí. É um tchá-tchá-tchá que né? Tu não tá no negócio não? Do grupo da vizinhança? Eu fiquei sabendo aí. O grupo dos vizinhos lá do prédio, não tá não? A bola não entra, começa a teoria da conspiração. Aí eu quero saber, tem brigaiada? Vamos lá. O povo tá brigando internamente no Vasco? Tem crise no Vasco, ô Pedrosa? Vamos lá. Eu acho que é importante a gente explicar isso, né? Porque, logicamente, quando um time perde 4 seguidas depois de ganhar 4 seguidas, você se pergunta, alguma coisa aconteceu. O técnico perdeu o vestiário, os jogadores não estão querendo, até porque a postura do Vasco dentro de campo é uma postura realmente que chama atenção. Eu falei sobre isso aqui. Não é só uma questão tática, coletiva e técnica, é uma questão de postura também. E aí, obviamente, eu fui procurar saber, porque é uma pergunta honesta do torcedor. O torcedor se pergunta realmente o que aconteceu. E, cara, o que eu posso trazer para vocês é que qualquer tipo de insinuação de que há crise nas lideranças do Vasco da Gama, ela não procede. Respeito à opinião, à informação de todos os colegas que podem cobrir o Vasco da Gama, mas se há alguém insatisfeito dentro do grupo, pelo que eu apurei não só com a parte do clube, mas também com as minhas informações e as minhas entradas em relação a esse grupo de jogadores, logicamente não há nenhum tipo de crise entre os líderes. Pode ter um jogador aqui que não está jogando, pode ter outro jogador aqui que não está jogando, que está insatisfeito. Mas assim, se o jogador que não está jogando não estiver insatisfeito, tem alguma coisa errada com ele. Ele está acomodado. Então, obviamente, o que eu posso passar para vocês aqui é que não tem crise. Há uma detecção que a postura, a linguagem corporal desses jogadores mudou. Há também parece uma zona de conforto depois deles terem conseguido os 42 pontos, mas eles têm todo o respaldo possível da diretoria, eles estão com o salário em dia, eles estão com os voos fretados acontecendo, o Vasco freta voo para justamente você ter uma recuperação melhor, a estrutura do CT tem melhorado, tudo que é para dar suporte para esses atletas está sendo dado. E o respaldo do Fernando Diniz junto à diretoria ainda é muito grande. A diretoria não tem problema de trocar quando tiver que trocar. Trocou o Rafael Paiva, trocou o Carille. O que eu apurei é que hoje a detecção não é essa, muito pelo contrário. O Fernando Diniz conseguiu colocar o Vasco numa situação que era uma situação confortável realmente, de ter saído do Z4 para poder buscar uma vaga na Libertadores.
Libertadores, de estar numa semifinal de Copa do Brasil. Mas a detecção dentro do São Januário é o seguinte: temos que trabalhar. Temos que voltar a jogar da forma como a gente vinha jogando, principalmente no quesito atenção, postura e brigar por cada bola, porque essa detecção foi feita. Mudou muita coisa, Fernanda, dos últimos 4 jogos depois de ter conseguido 4 vitórias? Ninguém levantou que tinha crise, ninguém levantou que tinha problema, não mudou. A questão é, realmente, os resultados que aconteceram foram resultados muito ruins, tirando o jogo contra o São Paulo, que eu já falei aqui, mas Juventude, Grêmio e Botafogo foram muito ruins, mas hoje não há crise em liderança de elenco, não há crise com o Fernando Diniz, muito pelo contrário. A gente vê toda hora aí que quando tem folga, os jogadores se reúnem. Piton, Verratti, Coutinho, Garré. São bem amigos. São bem amigos. O Barros e o Ryan são amicíssimos. Todos são muito amigos e todos são acolhidos ali dentro. A questão é, o resultado não vem, começam as teorias. Mas a minha informação não é essa. O trabalho continua, todos sabem, inclusive tendo reuniões frequentes, que a postura precisa mudar. Lá dentro tem tido um choque de ordem, uma cobrança. Imagina o Diniz, né? Lógico, e não só do Diniz, mas também da diretoria, do Pedrinho, do Admar Lopes, do Felipe, todo mundo que está ali dentro. Então, hoje, o que se espera é uma mudança de postura. O que tem preocupado a diretoria não é o resultado em si, é a mudança de postura que tem que acontecer. Então, a minha informação é, não tem crise, o trabalho continua e agora vai ser ainda mais intensificado para sair dessa situação. A verdade é que 4 derrotas seguidas no Vasco é igual fumar no posto de gasolina. Entendeu? O povo vai lá fumar para negócio... Vum. Quem ama o Vasco não pode, gente. Perdeu, não tá legal? Não. Você acha que o Diniz tá achando normal? Tu acha que ele não vai fazer nada? Você acha que o grupo tá confortável? Claro que não, gente. Então, às vezes, tem umas coisinhas, umas faíscas que vira labareda à toa. Olha aí, ó. Por exemplo, eu não tenho essa informação, não sei se o Pedrosa tem. Supondo que eles tivessem uma reunião por conta disso. Eles se reuniram lá com o Fernando Diniz. Isso é normal. Se a nossa audiência começar a cair aqui, a gente vai se reunir também. Para entender o que está acontecendo. Isso está acontecendo mesmo. Isso faz parte de uma relação entre grupos. Estamos falando de uma relação que tem mais de 30 pessoas envolvidas. Isso faz parte. Então, assim, que bom que eles estão preocupados, que caiu de rendimento, porque de fato não é normal. Exato. Além do resultado, não é normal como o Vasco da Gama vem jogando, porque o desempenho é terrível. Olha aí, ó. Vasco vai na Arena Fonte Nova pegar o Bahia, depois recebe o Inter em São Januário, vai receber o Mirassol também em São Januário e na última rodada na Arena MRV vai pegar o Galo. Essa é a sequência do Vasco. Pedrosa, tem informações sobre a renovação do Ryan, do Vasco? Tem informação exclusiva que a gente pode trazer aqui. Lembra quando eu trouxe que o Vasco apresentaria um projeto para ele ficar 5 anos e ficar dentro do Vasco para que não fosse para a Europa, bater e voltar e que ele conseguisse se maturar aqui? A informação que eu tenho é que dentro dessas conversas o Vasco tem encaminhado uma renovação com o Ryan até dezembro de 2028, ou seja, seriam mais 3 anos de contrato. O Ryan e o Steph também entenderam que os 3 anos seriam benéficos. O Vasco se protege. Por quê, Pedrosa? Porque a multa do Ryan vai para 80 milhões de euros. Essa é a informação que eu posso trazer para vocês de forma exclusiva. Uma multa que protege o Vasco de, quem sabe, uma proposta maior de um clube da Europa. Logicamente, ele não vai sair por esse valor. Nenhum jogador do futebol brasileiro vale esse valor. E é muito difícil até você achar na Europa alguém que valha isso. Mas ele vai ter uma proteção maior e também uma bonificação, um aumento salarial para que o Ryan seja valorizado da forma como ele merece e para que o Vasco mantenha esse garoto. Se chegar uma proposta realmente muito boa e recusável tanto para o Ryan quanto para o Vasco, senta, conversa e ele pode sair. Mas agora o Vasco vai estar protegido, está encaminhado, ainda não está assinado, ainda não está concretizado, mas está encaminhado. 80 milhões de euros em multa rescisória, mais 3 anos de contrato, ou seja, até dezembro de 2028, para o Ryan ficar no Vasco. É um mecanismo natural, né? Para proteger o jogador, para aumentar o salário dele e para na hora de chegar uma proposta poder negociar. Antigamente, com o Pires na mão, o desespero total, se botava preço de banana para conseguir vender. Hoje tem uma responsabilidade financeira maior. Essa daí foi a informação, né, exclusiva do nosso Lucas Pedrosa, a renovação encaminhada do Vasco aí com o Ryan por mais 3 anos, dezembro de 2028, 80 milhões é muita grana. Eu acho que se pintar aí 40 milhões o Vasco joga o Ryan pro alto, né? É uma grana muito boa. Até 35 eu também acho que o Vasco fecha essa negociação. Então é importante aí o Vasco se assegurar. O Ryan também é um cara muito novo. Não adianta também ir lá para fora e voltar rápido, né? Bate e volta. Tem que ter ali uma consistência, jogador de nível internacional, mas é muito novo. É difícil a adaptação.
Vamos ver aí como é que vai ser o futuro do Ryan. Vai ter um aumento. Espero que ele ponha a cabeça no lugar, né? Não se preocupe com isso. Deve estar ganhando uma grana muito boa agora, né? Os padrões dos jogadores da idade dele. Tem também aí a informação do Coutinho, né? Que não vai para essa partida contra o time do Bahia. E o retorno do PH, do Andrés Gomes e do Carlos Cuesta, que realmente fizeram muita falta nesse último jogo aí contra o Grêmio. Espero que com o retorno desses jogadores o ambiente muda, né? O Vasco volte a vencer, porque tá estranha essa situação. Pedrosa afirmou que não tem crise, não tem grupo rachado, tá tudo bem. Então a gente tem que ver aí o que realmente está acontecendo. Se é muito trabalho, muito treinamento, que está aí desgastando os jogadores e na hora do jogo eles sentem ali o cansaço e acabam, né, deixando o ímpeto baixar e ser derrotado aí. O Vasco não pode perder essa partida de jeito nenhum, porque senão aí eu acho que a crise vai estar ali instaurada no nosso clube. Diga aí o que você achou dessas informações. Seu comentário aqui é muito importante. Deixa o like para divulgar os nossos vídeos. Se você puder hypar, vai ajudar o nosso canal. E a sua inscrição vai me ajudar bastante, fazendo com que o canal cresça aqui na plataforma. Valeu!